Escola Bíblica Dominical, dia 26 de janeiro de 2025. A nossa frase de hoje é: as alegrias do céu compensarão as tristezas da terra. Este mundo é apenas uma morada temporária e logo passará. Spurgeon. Nós vamos ler aí nessa terceira parte do tema das cartas pastorais, da primeira carta de Paulo a Timóteo, na sua terceira parte, o capítulo 4 dessa epístola, que diz o seguinte: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganosos e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Exercita-te na piedade, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Esta palavra é digna de crédito e de toda a aceitação, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Amém? A apostasia é uma das maiores ameaças à Igreja de Deus desde seu início. O apóstata é aquele que não somente abandona a fé, mas passa a lutar contra ela através de ensinos e posturas anticristãos. As cartas dos apóstolos estão repletas de advertências a respeito desse assunto. Ao longo da história da igreja, ela se manifestou de diversas maneiras e ainda nos assola. A influência dos raciocínios humanos, que nós já estudamos em Colossenses 2,4, que misturam fé e filosofia humana, fé e misticismo, fé e judaísmo e etc. E às vezes negam abertamente o ensino da palavra de Deus. Conduz inevitavelmente à apostasia. Por tudo isso, este capítulo 4 de 1 Timóteo deve ser analisado com temor e tremor. Amém? Então, o primeiro ponto alto aqui a respeito desse capítulo 4 de 1 a Timóteo é a origem e as características da apostasia. Então, nós recapitulando, apostasia é o que? O abandono da fé. E não só o abandono da fé, mas se tornar um militante, um soldado contra a verdadeira fé. Não é só deixar de vir à igreja, é abandonar a fé que antes eu tinha e agora lutar contra ela. Isso é um problema que já existia desde o início da igreja, é uma das maiores ameaças à igreja. Nós também vemos aqui que sempre que estamos estudando as cartas de Paulo,
nós vemos Paulo sempre lutando contra essa influência das falsas doutrinas, sobre essa mistura de fé e filosofias humanas, de fé e judaísmo, como é citado aqui, fé e misticismo. Nós entendemos e aprendemos pela palavra de Deus que o cristianismo, que a igreja do Senhor e a palavra, ela é pura, simples, ao mesmo tempo profunda e poderosa. Ela não admite acréscimos, nem decréscimos, ela precisa permanecer fiel àquilo que já está estabelecido por Deus. Então, Paulo vai escrever a Timóteo aqui algo muito interessante no versículo 7. Rejeita as fábulas profanas e insensatas e exercita-te na piedade. Hoje nós vemos muitas fábulas dentro da igreja. Nós vemos muita coisa sendo praticada na liturgia do culto que não é bíblica, que não faz parte daquilo que é a doutrina, o ensino dos apóstolos, nem da palavra de Deus, coisa que Jesus nunca fez, nunca pediu para que fosse feito, e hoje as pessoas estão fazendo em nome de uma nova revelação, em nome de uma direção recebida de Deus no secreto. E isso é muito perigoso. Essas misturas sempre vêm recheadas de misticismo, vêm recheadas de judaísmo, como a gente já citou outras vezes, da introdução de elementos que não são do culto cristão, mas são do culto judaico no culto cristão. Elementos até do candomblecismo dentro da igreja, vestes, costumes, rituais místicos dentro da igreja, o uso aí de tapete de sal e um monte de amuleto. Então isso tudo, quando a gente olha para a Escritura, a gente não encontra isso. A gente encontra o apóstolo Paulo sempre ensinando as igrejas e os ministros, denunciando contra o perigo que essas falsas doutrinas causam à igreja. Ele diz que essas pessoas, esses irmãos que fazem isso, eles são apóstatas. Eles abandonaram a verdadeira fé e hoje estão fazendo um serviço negativo para atrapalhar quem está querendo viver na piedade. É quando alguém olha e fala assim: nossa, eu fui a uma igreja tal, lá é tão diferente, lá foi tanta luz, tanta fumaça, foi tão bonito, tem tanta decoração, tem tanta coisa, foi tão forte. Eu só não lembro como é que foi, só sei que foi forte demais. E aqui na igreja é tão sem graça, é só bolacha, água e sal, é só porque aí que está o problema. A fábula é bonita, o fictício é bonito, uma nova história é sempre bonito de conhecer, mas a Bíblia ela é imutável. A Bíblia não mudou, ela não vai se atualizar porque hoje o mundo está moderno. O mundo se modernizou, então essa palavra que é milenar, ela está ultrapassada. Vamos mudar aquilo que esses antigos disseram que era para ser feito. Aí onde está o perigo, aí onde Paulo está instruindo o jovem Timóteo a permanecer fiel a verdadeira doutrina, a sã doutrina, a fé pura e simples, a fé verdadeira. Não é uma fé misturada. A água, a palavra é comparada com a água por quê? Porque a água ela só é pura se ela for o quê? Insípida, a mesma cor, inodora, sem cheiro e sem sabor. A água é considerada pura, potável quando ela está aqui. E ela sempre foi assim, desde quando Deus a criou. Então, uma água com limão é gostoso, mas já não é pura. Coca-Cola tem água, mas tem um monte de coisa química também que faz ela viciar, faz ela ser maravilhosa, mas ela não é água, não é verdade? Então, a bebida pura é isso. Todo o resto é mistura. Todo o resto não é água. Mas contém água, mas não é água. Então tem muito ensino e muita doutrina que contém a palavra de Deus, mas não está pura mais. E é esse que está o perigo. Tem muita gente que tem uma fé muito bonita, mas não está pura mais. Já é aquilo que a gente já ministrou aqui, já se tornou crendice, já se tornou outras coisas, mas não é a fé verdadeira. Porque é uma fé que nunca está contentada com aquilo que Deus já deu. Uma fé que sempre quer mais. Podia ter um congresso, né? Por que podia ter um congresso? Não, porque só o culto, o congresso, a palavra do congresso é mais forte. Não, toda a palavra de Deus é forte. Pode ser debaixo de uma árvore, na casa, no templo, no ginásio, no estádio. Toda a palavra é forte, depende do coração estar aberto ou não. Depende de quem a ouve, de quem a recebe. Não é de quem ministra ou do local que é feito, ou da decoração.
A fé verdadeira, ela recebe a palavra de Deus. Os que são de Deus ouvem a Deus e seguem a voz do seu pastor, do seu Deus. Então, o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo sobre isso. Timóteo rejeita as fábulas. Por quê? Timóteo era um jovem liderando uma igreja, a igreja de Éfeso, lá no meio de judeus, no meio de anciãos, no meio de pessoas, filósofos, no meio de uma cultura greco-romana, que olhar para ele, menosprezar ele e falar assim: você não sabe de nada, olha tanto que você é novo. É assim que funciona, é assim que você tem que fazer. O apóstolo Paulo: Timóteo, persevera nisso, persevera no seu chamado, persevera na piedade, no ensino, persevera nessa pureza. É o que a gente fala sempre: faz o arroz com feijão. É o arroz com feijão que dá certo, é o simples que dá certo. Não precisa inventar muita moda. Todas as vezes que você vê alguém inventando muita moda, ou vai dar errado, ou vai passar vergonha, ou vai fazer a gente passar vergonha alheia. O que é vergonha alheia? É você ver alguém passando vergonha e sentir mais vergonha do que ela. Porque está inventando moda demais. Está inventando coisa demais. Tem pastor hoje que se diz apóstolo imortal, indo para a igreja de vestido branco, e começa a sair rodada e tudo, e aquela coisa, e inventando moda e passando vergonha, e as pessoas zombando, e zombando da igreja, zombando da fé. E quem não conhece, quem está de fora, fala assim: todo crente é daquele jeito lá. Isso é apostasia. Está fazendo o quê? Todo mundo vai nivelar a gente por baixo. Assim: nossa, todo crente é daquele jeito. Se for para mim ser crente desse jeito, passar essa vergonha, fazer essa palhaçada, eu não quero mesmo não. Eu vou ficar aqui na minha droguinha, na minha pinguinha, vou ficar aqui na minha vida. Eu vou entrar por meio desse povo não tão piores que eu. Então a apostasia, ela é muito prejudicial. O misticismo, essa mistura. A palavra de Deus é água, ela é pura, não precisa de mistura. Não precisa de acrescentar: não, eu vou chegar alguém aqui hoje que vai fazer algo diferente de tudo. Sai de perto. Vai para longe. Porque a palavra de Deus não mudou. Por que alguém que vai ser instrumento de Deus vai mudar aquilo que já está estabelecido? Então esse é o problema. Então aqui, primeiro ponto, a origem característica da apostasia, o Espírito Santo alerta. A apostasia vem diretamente do inferno para o consumidor. Não é diretamente da fábrica não, é da fábrica, mas a fábrica da apostasia é o inferno. A origem do engano é os demônios, que influenciam pessoas de fé insincera e que fizeram a opção de rejeitar a verdade. Uma pessoa só dá ouvidos aos ensinos de demônios quando não se interessa mais pela voz do Espírito Santo. São, portanto, indesculpáveis. Olha tanto que isso aqui é forte. No versículo 1, Paulo fala: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nossa, não fala isso. É a palavra que está falando. Há mais de 1000 anos atrás a palavra expressou isso aqui. Doutrinas e ensinos vindos diretamente do inferno de demônios. Ensinos demoníacos pregados nos púlpitos e as pessoas dizem: glória a Deus, é isso mesmo, vamos, nossa, que bom, que maravilhoso, que poder. E a Bíblia está chamando de doutrina de demônio. Doutrina de demônio. Mas está dando certo, a igreja está cheia. Doutrina de demônio. Cuidado com o que está dando certo, mas não é aprovado. O sonho de muita gente é ter uma igreja de milhares e de milhões. E eu não desprezo isso. Mas qual é o custo disso? Qual vai ser o caminho para chegar lá? Quanto tempo? Como? Deus está ou não está? Deus está tendo conversão verdadeira ou está tendo um inchaço doentio? Essa é a grande questão. Aqui, doutrinas de demônios. Então as pessoas que dão ouvidos a esses ensinos, que não se interessam mais pela voz do Espírito Santo, são, portanto, indesculpáveis. Quem ensina isso, quem propaga isso, quem vive isso, sabe que está vivendo. Sabe que não está certo. Mas a grande questão é, quando tudo está dando certo, vou dar um exemplo aqui mais claro. Quando os cofres da instituição estão se enchendo, é difícil dar um passo para trás. O ensino não está bíblico, mas a igreja está milionária. O meu salário como pastor é mais de 40 mil. Se eu parar e falar a verdade, eu vou voltar para o salário mínimo.
não se sustenta essa estrutura com verdade. E aí? Depois eu pago lá para... Depois eu... Não, depois não. Eu já nem creio mais. Eu acho que Deus nem existe, porque se Deus existisse, não ia deixar esse tanto de gente enganada. Entende? Nem tudo que cresce é saudável. É saudável. Então, é essa a grande questão da apostasia. As pessoas sabem. Como alguns vão dizer na internet. O Valdomiro Santiago sabe o que ele está fazendo. O R.R. Soares, ele sabe o que ele está fazendo. Qual é o nome dele? Edir Macedo sabe o que ele está fazendo. Ele sabe. Eles são teólogos. Eles são mestres na palavra. Eles não são neófitos. Eles não nasceram agora na fé. Eles sabem o que eles estão fazendo e manipulam muito bem a verdade para o seu próprio benefício da sua instituição. Faz muito bem para o seu bolso. Agora, pregar a verdade não enche igreja. Pregar a verdade não alimenta o ego das pessoas. Pelo contrário, a verdade, ela exorta. A verdade dói. Só que ela dói só uma vez. A gente pregou isso ontem. A mentira dói para sempre. Teve um irmão aqui que se converteu na nossa igreja, batizou. Ele viveu 40 anos na mentira da igreja do véu. Da igreja... A igreja cristã no Brasil, né? E ele descobriu. O Espírito Santo libertou ele quando ele começou a ler a palavra, que ele viveu 40 anos de mentira. Há 8 anos ele é aposentado por algumas questões, os problemas que ele teve por questões psicológicas relacionadas a essa seita. E ele foi liberto por Deus e entendeu que estava vivendo uma mentira. A mentira dói para sempre. A verdade da palavra dói só uma vez, só que ela não dá lucro, o lucro que a mentira dá, e ela nem traz o reconhecimento, a fama e o dinheiro, que muitas vezes a mentira e a apostasia dá. Não traz o mesmo resultado. Então, olha aqui, o caráter dos apóstatas é péssimo. Eles são hipócritas e mentirosos. Não merecem respeito nem atenção. Se não queremos gente assim como amigos, por que razão teríamos como mestres? Eles não ouvem mais suas consciências, estão cauterizadas, perderam os filtros do bom senso e do temor a Deus. Estão entregues à sua própria sorte e aos devaneios do seu coração, endurecido e distantes do Senhor. Então, o ponto B aqui, o caráter dos apóstatas é péssimo. Eu ministrei sobre isso ontem. Quem aqui conhece alguém mentiroso? Quem aqui gosta de um amigo mentiroso? Quem aqui gosta de mentir ou de que alguém minta para você? Quem gosta, levanta a mão. Ninguém. Mas tem gente que tem como seus mestres pessoas mentirosas sem caráter. Por quê? Porque é muito glamour, é muito respeito, o império é muito grande, então é meu mestre. Eu quero ser como, eu quero enriquecer como, eu quero chegar tão alto como, eu quero ser tão famoso como, meu interesse é esse, então meu mestre, mas é mentira, é um caráter, o caráter é péssimo, é hipócrita, é mentiroso. E isso tudo é descoberto. Isso tudo não fica encoberto, diz a palavra do Senhor. Tem muitos famosos, tem muitos mestres aí que geralmente vira e mexe tem um escândalo e são desmascarados. Teve um aí muito famoso esses dias aí que há mais de um ano estava traindo a esposa dele. E há mais de um ano ele fazia o maior sucesso da vida dele como ministro e pastor na internet. E até eu era um seguidor dele também, ouvindo ali algumas coisas que ele falava. E estava tudo bem. E ele mesmo afirmou em um vídeo dele, falando sobre os apóstatas, que eles conseguem muito bem exercer o seu chamado, exercer a sua obrigação, mas não são mais eles que estão conduzindo. Eles são os próprios demônios, os demônios que se apossaram deles e fazem todo o trabalho. Ele falou isso e ele caiu. É uma verdade. O caráter... O mau caráter, o hipócrita, o mentiroso é um ótimo ator também. Dificilmente você vai conhecer de primeira mão a falsidade, a hipocrisia ou a mentira. É ao longo do tempo, é depois de muito tempo. Então, segundo o nosso estudo, eles não ouvem mais sua consciência, está cauterizada. Sabe, o mentiroso que mente tanto que ele mesmo já acredita na mentira dele, a mentira dele se transformou numa verdade na cabeça dele. E para ele está tudo bem mentir. Para ele está tudo bem viver no pecado, para ele está tudo bem fazer o que faz, porque na cabeça dele ficou normal, não sente mais dor, não sente mais nada, virou uma psicopatia, não sente se a irmã Beth vai ficar magoada, se vai prejudicar ela ou não,
Não sente mais. A hipocrisia tomou conta, a possessão demoníaca é tão grande que o coração se endureceu tanto, está tão distante do Senhor, que continua enganando as pessoas. O ensino dos apóstolos é legalista e humano. Eles precisam inventar suas próprias regras, uma vez que abandonaram a instrução da palavra. Versículo 3, aqui os irmãos vão lembrar aqui de uma certa instituição. Eles proíbem o casamento e ordenam. Eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem a verdade. Alguém lembrou aí de uma instituição que proíbe o casamento? Os apóstolos. Quem mandou proibir o casamento dentro da palavra? Segundo aqui o nosso estudo, o ensino dos apóstolos é legalista, cheio de leis e regras e humano. Não é bíblico. Então a gente tem que deixar muito claro isso. Tem instituições que criam as suas próprias regras, as suas próprias leis, e o que a palavra diz não é mais a autoridade máxima. Para nós cristãos protestantes, a Bíblia é a regra de fé e prática. Ela é a autoridade maior. Em primeiro lugar, na autoridade está a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. E depois, muito depois, vem a opinião humana, que se não estiver de acordo com a Bíblia, não é aceita. Agora, em outros lugares, nas instituições e religiões apóstatas que abandonaram a fé verdadeira, as suas leis, as suas regras humanas, elas estão acima da palavra e elas têm mais poder do que a própria palavra. Então, olha, Paulo vai dizer, eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência. Olha, não coma isso, não coma aquilo que Deus criou para ser recebido por nós com ações de graças, pelos que são fiéis e conhecem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, com agradecimento, com gratidão, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração. Essa água aqui a irmã consagrou ali ao Satanás e deu o pastor beber. Em nome de Jesus, está abençoado, quebrado a maldição, ponto. Não, agora eu vou inventar, meu Deus, agora eu vou morrer, porque isso, que consagrou o demônio e tudo mais, e tal, e eu não posso beber dessa água, porque essa água vem de uma fonte ali, que numa cachoeira, que o macumbeiro faz macumba e tudo, E aí? Tem alguns lugares que são assim, alguns ensinos que são assim. Eles precisam inventar suas próprias regras, uma vez que abandonaram a instrução da palavra. Todas as vezes que eu abandono a instrução da palavra, eu vou ter que inventar regra. Irmãs, essa roupa preta não pode mais aqui, viu? Roupa preto é do Satanás. A irmã está debaixo de maldição. Que roupa preta é essa, irmã? E esse brinco, irmã, que essa flor aí, só sabia que essa flor é usada em ritual de satanismo, irmã? Irmã, e esse óculos seu é óculos de bruxa. Eu assisti um filme. Irmã Irani do céu, esse coraçãozinho não é o coração de Jesus, não, mas esse coração é o coração da maçonaria. Irmã Irani, esse símbolo da sua roupa estampado, irmã Irani, isso é do terreiro? Não pode, irmã Irani, esse anel seu é de magia negra. Irmã Irani, não pode isso aqui mais. Tá vendo? Aonde está escrito isso na palavra? Não é eu que estou falando. E se você vir contra mim, ai daquele que tocar no ungido, você vai ficar debaixo de maldição, joga um câncer em você. Vai, me respeita, porque é Deus do céu e eu na terra. Onde está escrito? Não é o que eu falo que vale. Tá vendo? Toda vez que você abandona a instrução da palavra, você vai ter que inventar moda. E às vezes isso é loucura, porque isso não tem cabimento. O que tem a ver eu vestir uma bermuda lá em casa? Se Jesus voltar de bermuda não é lugar. Como é que vai entrar no céu de bermuda? Tem uma religião que acredita. Entende? Então isso aí eu tenho que inventar moda toda vez que eu abandono a palavra. Mas quando a gente é fiel à palavra, não precisa inventar moda. Fica mais fácil viver. Como é que tem que viver, Senhor? O jeito que está aqui? Então tá bom. Não, fica mais fácil então. Olha o tanto que é difícil
permanecer e se reunir em ambientes que já abandonaram a instrução da palavra, para eu entrar debaixo de um jugo de escravidão e viver debaixo da lei de novo, porque se eu sair dessa lei humana, eu vou para o inferno, que é um julgamento, uma sentença divina. Eu vou para o inferno, porque o pastor falou que se eu não obedecer a regra que ele criou, eu vou para o inferno, que o inferno que é de Deus. Deus que criou essa sentença. Tem esse poder? Não tem nem coerência, mas tem gente que acredita. Tem gente que compra essa mentira como sendo verdade. Naqueles dias estava em alta o rigor ascético e as proibições do que julgavam ser prazeres desnecessários. Exigiam coisas que Deus não exigia, como se essas restrições os tornassem mais santos ou superiores aos demais. Todo mundo que vive debaixo desse legalismo e regra humana, olha para quem foi liberto pela graça de Deus e fala assim: você está no pecado, não tem condição não. Lá na minha igreja não pode ser roupa preta, não. Eu não uso roupa preta. Eu agrado mais a Deus que você. Nem vermelho, porque vermelho é da pomba gira purinha. Então assim, eu agrado mais, eu sou mais santo do que você. Porque eu não faço isso que você está fazendo. Lá em casa não tem televisão. Eu não tenho televisão. Televisão é o próprio anticristo. Então, eu sou mais santo do que você, porque eu cumpro mais regras do que você. Então, eu sou um melhor cristão do que você. E eu estou orgulhoso disso. Eu estou orando igual o fariseu e o publicano. Deus, obrigado porque eu não sou igual a irmã Beth. Porque eu faço as coisas tudo certinho. A irmã Beth está vivendo aí usando calça comprida. E aqui na igreja só saia. Obrigado, Senhor. Aquela igreja dela lá vai todo mundo para o inferno. Porque o povo, o pregador nem usa terno e gravata. É camisa polo. Tênis. Nunca vi tênis no altar. Nunca vi isso. Florzinha rosa. Essas coisas não nos tornam mais santos e nem profanos. E Deus nem está. Quem está mais preocupado com isso são os próprios seres humanos. Deus, ele entra ali, tem um detector de metal, não tem? Em alguns lugares, Deus entra ali, tem um detector de coração. Que é um coração de pedra. Não, que é um coração sincero. Aí o coração de pedra está vestido como manda o figurino. Roupa de ver Deus. Comportamento de ver Deus. Entra na igreja e ajoelha antes do culto. É meia hora para levantar. Você olha assim e fala: meu Deus, quem sou eu perto desse irmão? Olha a roupa, olha a postura, olha o vocabulário. Nunca vi o irmão falar nem fezes. Não sai. E o coração? Deus já detectou lá na porta que é um coração de pedra, é mentiroso, é mentirosa. E eu estou assim, nossa, estou impressionado com a aparência. Não impressiona com a aparência, não. Eu falei que eu não. A primeira vez que ela veio de casa, ela falou assim: irmã, não creio. Você está me olhando para dentro de casa. É porque foi isso que ensinaram para ela. E como ela não aprendeu outra coisa diferente disso, isso é a verdade que ela acredita. Não é maldade, mas é como foi tão ensinada, cauterizou. Fora disso aqui eu estou em maldição. E não é maldade de quem aprendeu. Foi quem ensinou. Distoante da palavra que causou isso na mente e no coração de muitas pessoas. Então, nós observamos aqui essa exigência de coisas que Deus não exigiu. É algo que mais machuca a igreja, mais prejudica a igreja, mais traz um peso, um jugo que não é de Deus. Jesus fala que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E muitos de nós estamos vivendo com um fardo pesado e um jugo terrível, um jugo doloroso da religião sem a palavra de Deus. Estas regras, porém, contrariavam o propósito de Deus na criação das coisas boas que foram colocadas à disposição do ser humano para o seu benefício. Então, se a irmã Silvia me der um porco já cortado, arrumadinho, embalado, me der, eu falo: irmã, não quero, porque eu não como carne de porco. Tem uma regra lá na igreja. O porco, irmã, Jesus expulsou o demônio do gadareno e enviou para dentro dos porcos. Os porcos caíram do precipício. Então, assim, o porco é uma coisa do demônio. Eu não como. Não como carne de porco. Irmã, se tiver um chiqueiro cheio, pode me dar. Não precisa matar não, que eu arrumo um para matar. Eu quero. Galinha, gaivota, gavião, ovo de ganso, de pato. Santifica a Deus, glorifica a Deus e come tudo. Tá bom, mas fulano, vou consagrar, vou agradecer. Que coisa é essa? Que questão é essa? Vai depender da fome. Tem lugar no mundo que o povo come rato
com a boca mais boa do mundo. Criança, pequenininha aqui, ó, o rato assado tá aqui, meu filho, na boquinha. Aí hoje aqui o povo não come frango de granja. Não, isso aí é cultural lá no Piauí pra lá, é gongo, né, que eles falam, os corozão assim é gostoso, tem gosto de coco. Então as coisas que Deus criar foram boas, tem coisas que fazem, tem gente dando pro demônio coisa que não é do demônio, o demônio não é criador, o demônio é, isso aqui é do diabo, não, o diabo tem nada. O mais pobre, miserável, segue nu que existe é o diabo, ele tem nada, ele tem só uma coisa na vida dele, uma sentença de juízo eterno, lago de fogo, condenado, e um título, pai da mentira, engana, é só isso que ele tem, nada mais é dele. Os demônios não são dele, são companheiros de queda dele, mas quem criou foi Deus, eram anjos. O diabo é diabo de Deus, o pastor Marcos Dejo pregou isso, o diabo só vai até onde Deus deixa. Então tem gente que vai pensando, a Coca-Cola é do diabo, não, a Coca-Cola é minha, eu comprei, o diabo tem nada. Isso não é de quem comprou, é de quem é o dono, o diabo não tem nada. Tem gente tão besta que tá dando coisa tudo pro diabo. Essa roupa é do diabo, quem costurou eu conheço, satanista. Não, a roupa é minha, quem comprou foi eu, foi R$25 na loja de 20. E aí? Do diabo. Isso é coisa de gente que tá faltando pra escola bíblica, né, irmão? Porque é ruim viver isso aí, né? Tudo é do diabo. Então eu vou ali que o dono do mercado é crente, lá é tudo. O dono do mercado crente vende pinga e cigarro. Mas o ruim é o irmão Maciel, né? Que tem um distribuidor. O irmão Maciel tá na mão do céu, tem que parar. Mas o que tem um mercado grande, ele é top. A série que eu tô assistindo lá, tem um culto lá, e um dos traficantes da série, aí a fila da hora do dízimo, do culto, aí o pastor fica na frente do gasofilaço, aí o povo entrega o envelope na mão dele, ele põe lá e abençoa a pessoa. Aí a maior oferta que tava, o traficante estava lá, 2 envelopes desse tamanho assim. E estava lá, ele entrega na mão, regala um olho assim para ele, coloca lá, meu filho, põe até as 2 mãos e tudo mais, e vai lá e senta, ninguém sabe, né? Tá tudo bem, o dinheiro é igual, lavou o dinheiro, né? Entrou para ele, lavou o dinheiro, tá tudo bem, tá santificado, mas e aí? Não muda a questão é a consciência, a questão é a cabeça estar no lugar. Segundo, o remédio contra a apostasia. Paulo então fala do problema e agora vai falar do remédio para o problema. Tem gente que gosta de falar do problema, não é? Ô irmã, vou dar um exemplo aqui, o seu cabelo tá lindo, irmã, vou dar só um exemplo. Ô irmã, cabelinho seu anda mal de judiar, né irmã? Que cabelo fuazar, meu Deus do céu, irmã. E magoa a irmã e deixa a irmã para lá. Adianta? Adianta não. A crítica sem o auxílio é ofensa. Então, se eu vejo algo ruim na pessoa e não vou ajudar, eu fico calado, porque senão só vou ofender. Irmã, eu vi que seu cabelo não está tão legal como a senhora costumava, talvez a senhora... Deus mandou fazer Qual salão a senhora vai? Quanto que é? Vai lá e arruma seu cabelo. Em nome de Jesus, eu vou ofertar na sua vida. A irmã vai ficar triste? Vai não. Nossa, foi de Deus, eu estava orando para Deus. Eu tinha o dente tudo torto, irmão. Parecia um vampiro e um cavalo ao mesmo tempo. Eu fui para o monte orar, falei, Deus, me dá um jeito, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais não. Nem abrir a boca para sorrir. Eu ganhei um aparelho na rádio e casei com a dentista. Só isso. Só isso. Então assim, todo mundo que me xingou, maltratou e tudo, não fez nada. Foi só quando eu pedi para Deus. Então se eu... Só. Então nós somos cristãos, temos que saber disso. O irmão tá feio demais. O cabelo dele tá grande. A barba dele tá grande. Mas eu não pergunto pro irmão, tá faltando? Eu quero te abençoar. Só eu criticar, tem gente que só critica. E o crente tem que ser canal de bênção. O teu irmão Pedro me dá uma lição que até agora tá ardendo. Assim, no meu coração. Aquela mulher que vem aqui na igreja mentir e pedir dinheiro, ela veio. Ela veio aqui na porta. Com hálito característico de tabaco e álcool. Aí eu falei assim, eu vou chamar o tesoureiro. Que eu vi que ela estava mentindo. Aí o tesoureiro foi. Só que o irmão Pedro foi para lá cheio de Espírito Santo. Cantando e louvando e tudo. Foi lá no carro dele, falou, onde você vai, irmão Pedro? A mulher está aqui. O irmão Pedro pôs a mão na cabeça dela assim. E ministrou e orou, pôs a mão no coração dela, pregou para ela, arrancou a nota de 50 e deu. E a mulher começou a chorar, falar um monte de coisa e foi embora. Disse que eu vim na igreja, eu fiquei olhando assim. Irmão Pedro, parabéns. Mas me explica aí qual que é esse mistério.
Porque ela estava mentindo, eu sei que era mentira. O dinheiro estava no bolso. Eu endureci o coração mesmo. Toda vez que alguém mentir, eu aprendi, ele falou, me ensinaram, o diretor da minha empresa ensinou assim, toda alguém mentir para você e pedir uma ajuda, mentindo ou não, seja por quem for, abençoa primeiro, depois você ajuda. Você não tem que ser de mudar quem você é, porque quem está mentindo para você ou está pedindo para usar de forma errada. Isso não é seu papel julgar, seu papel é abençoar. Eu falei, eu sou um menino mesmo. Ainda deu uma de 50, ela só pediu 15. Ele não sabia quanto que ela pediu, não. Deu uma de 50. E aí? Tá vendo? Tá vendo? Mas por quê? Porque Deus falou algo para ele, não falou para mim, que eu endureci o coração. Eu já cansei dela mentir para mim aqui. Mas Deus usou ele ministrou isso no coração dela. Só que na hora lá, tá mentindo. Já tá bêbada, quer dinheiro. E ele, tá. Eu falei, então vou fazer isso agora. Então a gente vai vivendo e aprendendo. Então. Eu tava na bateria de botar ideia dela, Chico aí. Uma morena, né? Cadê o pastor? Não, o pastor não tá aqui não. Não queria que ela matou a mãe dela. Irmão, minha mãe morreu. Ontem ela tava só doente. Minha mãe morreu lá longe. Eu preciso de um dinheiro. Igual eu vi o senhor assim. Eu pensei igual o senhor. Eu falei, não, ele era assim, não, velho. Era um sábado, 4 horas da tarde, ela já estava meio agrolada. Eu falei, não, amigo, o pastor não tá aqui. Não, você não tem não, 10 reais para me dar. Eu falei, não, amiga, não tem não. Então tá, vai embora. Vamos brincar com o pastor. Então, ele ensinou o quê? O remédio, né? O remédio contra a mentira é o quê? É a verdade. Ele falou assim, Jesus te ama, você é amada por Deus, eu queria que você entendesse que você é amada por Deus. Independente do que você vai fazer com essa oferta, Deus te ama e Deus quer mudar a sua vida e a história da sua família. E eu te abençoo agora em nome de Jesus. Vá em paz. Aí ela, obrigado, pastor. Ele falou assim, não, o pastor aqui é ele. Eu falei, não, irmão Pedro, fica calado. Fica calado, irmão Pedro. Tava tão bom. Tava tão bonito. Mas eu reconheci ontem publicamente, reconheço de novo. E que é sobre isso. O remédio contra a mentira é a verdade. E olha que a palavra que eu ia pregar era sobre isso. Verdade e mentira. Eu falei, irmão Pedro, vem aqui que a mulher está mentindo. Ele foi lá e falei, também que você me ensinou antes, irmão Pedro. E Deus estava na história. Olha, o remédio, a informação e o alerta. O primeiro passo para combater a apostasia é denunciá-la. É o que eu sempre falo aqui. Irmãos, ninguém é obrigado a ter obediência cega com o que eu ensino ou o que nenhum pregador fala aqui. Os irmãos têm uma Bíblia na mão para analisar, ver se está correto. E se não tiver, repreenda. Repreenda. Você não é obrigado a engolir nada, a aceitar nada e nem dizer glória a Deus. Tem irmão senhor que não está prestando atenção no culto. Quem vai para o inferno aí, levanta a mão. Tem irmão que não está prestando atenção, fala glória a Deus. Entende? Por que não? Porque se falou lá em cima, glória a Deus. Não tem hora que a gente está falando do diabo. Tem hora que a gente está falando do inferno. Não é para dar glória a Deus, é só para prestar atenção. Então o primeiro passo para combater é denunciar. Transmitir essas instruções aos irmãos significa dar-lhes informações sobre o modo de agir, a origem e o conteúdo desses ensinos falsos. A seguir era necessário confirmar a sã doutrina. Através do ensino consistente e sadio, fielmente era preciso tomar um lado na questão. Timóteo deveria deixar claro que ele rejeitava o ensino dos apóstatas e que na igreja em Éfeso aquelas fábulas não teriam lugar. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, pastor, tem que fazer isso e isso aqui na igreja? Eu falei, irmão, não tem não. Os irmãos têm que participar do ensino da palavra, da comunhão, da oração, do partir do pão. Depois a gente pensa nisso. A gente está precisando de mais show, não. Está precisando de mais cantor famoso na igreja, não. Está precisando de mais atividade de entretenimento, não. A gente está precisando mais do básico. Mais do básico. Aí eu vou no nutricionista lá e ele fala assim, não, você tem que parar de comer besteira, comer arroz, feijão, carne, verdura e salada. E parar de comer porcaria. Aí vai ficar tudo bem com você. Não é kiwi, não é cajá, não é graviola, não é pitaia. É o básico. É maçã e banana e laranja. Arroz, feijão e ovo. É que vai deixar você bem.
E tem gente, porque eu gosto de comer esgroçonofe e não sei o que e tal, e caviar, e daí tá precisando de comer aqui na igreja. Não, tá precisando só do básico mesmo, que não acontece. Tá precisando do arroz e feijão da palavra que não come, da oração que não faz, da comunhão que não vai. Não tá precisando de trazer o cantor famoso, a cantora, o pregador famoso, não. Isso tudo não gera edificação em ninguém. Isso tudo é bom, mas não é fundamental. Pastor, tem que fazer isso. Não tem. Porque geralmente quem dá a ideia de coisa diferente é quem não está participando do fundamental. Do fundamental. Irmão, não tem. Eu acho que não tem. Ainda não. Tinha que fazer isso, irmã. A gente quer fazer isso, mas antes disso tem um fundamento para ser estabelecido. E o fundamento é a palavra. Tem que fazer uma charca, não sei o que. Tem. Mas enquanto a gente estiver fundamentado na palavra, o que eu vou fazer numa charca? Para me fazer tudo sozinho? Nas costas de 2 ou 3 para 30 usufruir e não edificar em nada. Chega lá, vai dar trabalho. Entende? O que a palavra está falando? Timóteo deveria deixar claro o quê? Que ele rejeitava esse ensino. Aqui não tem lugar para esse ensino falso. Se você quiser um ensino falso, tem os lugares onde ensinam de maneira falsa. Aqui é só a verdade. Mas não. Aqui é só a palavra. Aqui é o que a Bíblia diz. Mas não tem. Não tem, é só isso mesmo. Mas eu não gosto. A gente não é obrigado a obrigar ninguém a ficar. Ninguém é obrigado a ficar. Mas a gente pode abrigar todos os que escolherem a ficar. Abrigar. Jesus falou para os apóstolos dele. E tem gente que eu vou embora porque eu não gostei do que o pastor falou. O pastor sai correndo porque o dízimo do irmão é muito grande. Jesus falou assim para os discípulos dele, todo mundo começou a ir embora, dura essa palavra, João 6, lá no versículo 60. Jesus falou assim, vocês também não querem ir embora não? Pode ir também. 12 apóstolos, pode ir, vocês tudo embora. A palavra está dura, a verdade está doída, pode ir embora também. Eu não faço questão de quem quer viver a mentira não, eu não vou mudar a verdade que Deus mandou eu falar. Jesus falou, para agradar vocês, sem ficar perto de mim não, pode ir embora. O dízimo, pode ir embora com o seu dinheiro e tudo. Aí Pedro falou, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Olha tanto que é poderoso. O exercício da piedade. Timóteo precisa ter um estilo de vida e ministério cheio de temor de Deus. O que é temor de Deus? Profundo respeito. Se eu não tiver o temor de Deus, profundo respeito por Deus, antes de ministrar aos irmãos, não adianta nada. A gente falou sobre temor ontem. Eu falei assim, lá no meu serviço, direto. Eu pego dinheiro, recebo, coloco no bolso da calça, no bolso da camisa, vou embora. Quando chegar lá em casa eu vejo. E se eu quisesse ficar para mim, eu ficava. Se eu quisesse roubar dos irmãos, eu roubava. Os irmãos não sabem. E aí? E temor de Deus, Deus está vendo tudo. Então, por temor a Deus, fulano, patrão, estamos aqui seu dinheiro, está tudo aqui. Posso levantar as minhas mãos. Como é que chama? Quando você não é culpado? Inocente. E tudo mais. Então, o exercício da piedade, um estilo de vida e ministério cheio do temor de Deus, práticas devocionais como oração, a leitura e meditação na palavra de Deus e a comunhão com os irmãos, o jejum e etc., produzem muito maiores benefícios do que exercícios físicos, apesar do inegável valor para o corpo que esses oferecem. Paulo está falando aqui no versículo 8, pois o exercício físico é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Não está desprezando o exercício físico, pelo contrário, se você quiser saudável tem que fazer exercício físico. Mas hoje a gente sabe que o culto ao corpo é um ídolo também. Muita gente preocupa muito bem com a alimentação, com o corpo, com a estética, mas com o espírito, tanto faz. Não falta um dia de academia, mas também não vem em nenhum dia de nada da sua igreja. O espiritual tanto faz, mas o meu fitness está em dias, entendeu? Paulo está falando isso. Você tem que ter um equilíbrio na sua vida, tem que cuidar do corpo e do espírito, mas você não pode menosprezar nenhum e nem outro. O que acontece? O exagero, desequilíbrio, onde pessoas focam muito no seu lazer, no seu estilo de vida. Vou dar um exemplo aqui, eu não preciso ter demagogia com ninguém, não tem rabo preso.
muito mais o meu andar de bicicleta, muito mais eu ir para academia, muito mais o meu clube, o meu lazer, o meu shopping, do que as coisas espirituais. As coisas espirituais tanto faz, eu já estou salvo mesmo. E o dia que eu for na igreja, estou fazendo um favor para Deus. Tá bom. O importante é eu viver a minha vida, as coisas que eu gosto, né? As coisas que eu quero fazer. Eu tenho que viver, eu não vou perder minha vida com essa besteira de igreja, não vou ficar fanático, não. A gente tem que ter equilíbrio, eu não posso ser fanático. E nessa aí, a Bíblia vai falar aqui, mas a piedade é proveitosa para tudo. O exercício é bom para a saúde, a dieta é boa para a saúde, mas a piedade é boa para tudo. Visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Então, um espírito saudável renderá frutos até na eternidade. O exercício físico melhora apenas a nossa vida terrena. E só o indivíduo que o pratica se beneficia dele. O piedoso beneficia. Paulo diz, fazendo isso, você salvará, Timóteo, tanto a si mesmo como os que te ouvem. E o sarado ou a saradona? O benefício é só para ele mesmo. E o que vai acontecer? Qual que é o benefício eterno disso? Nenhum. Vai ser só um cadáver bem definido. Vai ser só um corpo bonito no mesmo caixão. Entende? O proveito, benefício próprio. O benefício até egoísta, mas não tem proveito para todos. A convicção da esperança. Para vencermos a apostasia é muito importante reafirmarmos nossa fé na verdade. A esperança no Deus vivo não é uma intenção da mente humana. As verdades do Evangelho são dignas de confiança, porque partem de um Deus que sempre cumpriu suas promessas e profecias com impressionante exatidão e pode garantir plenamente o que diz. Não faz sentido desviar nossos olhos de algo seguro para colocá-los sobre ensinos de homens influenciados por demônios enganadores. Amém? Então o remédio para a apostasia é a convicção da esperança. É muito importante reafirmarmos a nossa fé na verdade. Eu tenho muito temor quando surge alguma novidade muito extraordinária no meio religioso, no meio evangélico, e eu não sei claramente o que está por trás disso. A teologia, o coach tem entrado nas igrejas, as técnicas, as programações e tudo. E eu tenho muito temor quando surge algo muito novo e muito famoso, e algo que nunca aconteceu, e todo mundo quer participar, e é um movimento, porque é perigoso. É perigoso isso. É perigoso esse tipo de ensino, porque a gente não sabe de onde vem. Porque se é novidade dentro de uma palavra bíblica que é milenar, tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa que não está certo. Por que isso é tão novo que ninguém descobriu antes? O importante para cada crente, cada cristão entender a palavra é isso. Porque às vezes a propaganda é tão maravilhosa, você não encontra onde está o erro. Está na letra pequena, na letra miúda. E você, então está tudo bem. Quantas vezes a propaganda é tão boa que você não consegue enxergar onde está o veneno, né? Tanta coisa industrializada aí que você não sabe. Depois que alguém escolhe aí abrir a boca e fala assim, não, isso aí vai dar câncer. Você fala, nossa, eu como isso desde que eu tenho 2 anos de idade. Você vê a direção da mulher que recebe tudo fogo. Queimado aqui mesmo. Aí ela diz, sabe, essa mulher aqui, ela tem dinheiro mesmo, ela não estava falando. Tem dinheiro, você não quer ver. Mas tipo assim, você para o seu falando de periferia, é mais dele. E ela assim, ela paga um custo, cara, isso não vai não ver. Como vai falar? Não aceita lá. Mas quer tá? Mas se um camarão que sai do fogo fritado, beleza. Passar fome, pensando que ela não pode passar fome. E é a realidade, né? O mundo está vendo, o mundo, a esperança ao mundo vai melhorar é uma... Não vai melhorar, não. Aí
Aí você vai vivendo e aprendendo, né? Mas ela não está na conta, não sabe mais nada. O povo sabe que quer ficar bonito, mas não pensa. A eternidade não, a eternidade. A cegueira, né? O último ponto aqui, bem rápido. A postura do servo fiel. Paulo está ensinando para ele. Timóteo poderia ter entre 30 e 40 anos na época em que esta carta foi escrita. Considerando o contexto de sua época, ele ainda era muito jovem. Sua timidez, no versículo 14, e a pouca idade, poderiam fazer com que ele se retraísse demais. O fato de ser jovem não o descredenciava para o ministério, desde que ele fosse um padrão, uma referência, um exemplo para os demais em todas as áreas da vida. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo deveria dedicar muito tempo e esforço nas reuniões da igreja, à leitura e exposição da palavra. O espaço que as Escrituras têm em uma comunidade cristã definirá seu grau de fidelidade à verdade e, consequentemente, sua capacidade de rejeitar o erro e a apostasia. A pregação bíblica não é o único componente do culto público, mas pode ser substituído por entretenimento ou discursos filosóficos. Somente a palavra de Deus tem poder para transformar e edificar vidas. Paulo estava ensinando para Timóteo, Timóteo, esforça-te nisso. Esforça-te nisso. Não deixe, aplique, enquanto aguarda a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Ponto. Se você fizer isso, você não vai errar. Não deixe de desenvolver o dom que há em você, que foi dado por profecia com a imposição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver seu progresso. Tem cuidado de ti mesmo, do teu ensino, persevera nessas coisas. Dessa forma, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Timóteo precisava avançar e progredir pessoalmente. Não há espaço para estagnação no ministério de um servo fiel. Espera-se, ao contrário, que ele seja dedicado cada vez melhor no que faz. Mas esse crescimento não vem por acaso. Ele é fruto de dedicação e diligência, de esforço, empenho e foco e disciplina. Tudo isso fundamentado na palavra de Deus e a oração. Agindo assim, todos perceberiam seu progresso e a influência do seu ministério seria cada vez maior. Paulo está falando de Timóteo, não inventa moda. Aprende a palavra, ensina a palavra, se dedica à palavra, desenvolva o dom que há em você, que foi reconhecido. Nunca deixe de desenvolver, nunca deixe de crescer, só não inventa moda. Você vai salvar você e os que te ouvem. Vai dar certo, Timóteo, só não inventa moda. Então é difícil fazer a obra de Deus? Não é fazer a obra de Deus, é fazer a obra com Deus, que ela só se realiza porque Deus faz. Fazer a obra com Deus não, é só não inventar moda. É só prestar atenção no que é fundamental. A maioria das vezes, a nossa questão é o que nós vamos comer depois do culto. Eu não estou nem aí. Comer eu como em casa. Eu vou ficar brigando por causa disso. Eu quero saber qual vai ser o alimento da palavra. O que vai ser entregue espiritualmente. Que isso é o mais importante do culto. É o alimento espiritual. Se a gente comer ou não, tanto faz. Mas a gente tem que sair daqui alimentado pela palavra. Senão, a gente perdeu o tempo. Era melhor ficar em casa, assistindo os gols da copinha. E por último, lição do dia. A apostasia é tão real quanto o diabo e ambos podem causar grandes estragos à igreja. Se ela se preparar com as armas que o Senhor mesmo lhe disponibiliza, será invencível. O que lhe cabe é vigiar, adestrando-se para a batalha. Compreender os dias maus que vivemos e as ameaças que a nossa geração sofre. Com a ajuda de Deus, podemos vencer. Prepare-se para ser melhor. Invista no seu crescimento na graça e conhecimento de Deus. Estabeleça alvos grandiosos para o seu progresso espiritual. Amém? Glória a Deus.